Vocês estão bem? Não estão, não? Ah, eu entendi, foi não. De novo, sempre um prazer celebrar aqui, embora eu venha celebrar aqui agora com medo, porque aqui a gente celebra e vira meme. Mas é um prazer estar celebrando esta missa do Domingo da Misericórdia com vocês. Eu gostaria de começar essa reflexão fazendo uma pergunta que pode guiar um pouco a lição que o Evangelho hoje nos ensina. Uma pergunta muito simples. Você tem fé? Aí vocês respondem em voz alta, né? Bom. Repare que, só tem uns aqui que parece que tem, né? Os outros, mas vamos lá. Repare que a pergunta ela é desafiadora. E vamos responder talvez mais no interior, mas enfim. Ela é desafiadora. Você tem fé? Agora, dito isso, para vocês que têm fé, me respondam outra coisa. E quem tem fé tem dúvida? Acho que muita gente não ouviu. Quem tem fé tem dúvida? Ô menina, vocês são invejáveis. Viu? A qualquer hora vocês podem ser arrebatados. Se eu não soubesse que vocês estão mentindo. O Evangelho de hoje nos põe diante de uma situação que todos nós, mais cedo ou mais tarde, vivemos. E embora vocês tenham dito que quem tem fé não tem dúvida, eu vou tolerar, porque vou acreditar que vocês, quem respondeu que não, das duas uma, ou de fato tem muita fé, ou talvez respondeu de maneira impulsiva. Outra pergunta. E duvidar é pecado? O que vocês acham? Duvidar é pecado? Nessa vocês acertaram. Todos nós, como eu já disse, mais cedo ou mais tarde, nos deparamos com uma realidade da vida, que é este fato de algo nos colocar à prova. Esse microfone não está muito alto não, vai dar microfone não, né? Você gosta? Não. Hoje o Evangelho nos mostra uma das passagens muito interessantes, porque nos coloca diante desse fato que mais cedo ou mais tarde na nossa vida, nós vamos viver. Lembrando que nós estamos há 2 semanas da ressurreição de Jesus. Primeiro ele ressuscitou, e aí primeiro apareceu a Maria Madalena, né, no túmulo, somente a uma pessoa. Tivemos alguns sinais, quando os discípulos chegam no túmulo, depois de que Maria alardou que tinham roubado o túmulo, o corpo do Senhor, eles chegam e encontram sinais que mostram que alguma coisa aconteceu. Depois a gente sabe que Jesus aparece a Maria, né? E ele faz algumas aparições mais pessoais. Eu, pessoalmente, gosto de pensar como o Padre Zezinho, que a primeira pessoa para quem Nosso Senhor apareceu, eu acredito, não está na Bíblia, mas é uma crença minha, eu acho que a primeira pessoa a quem Nosso Senhor apareceu foi a sua mãe. Mas isso é uma coisa pessoal. O fato é que Jesus, assim que ressuscita, começa a aparecer a pessoas individuais. Hoje é a primeira vez, pelo menos na Bíblia, que ele aparece para toda a comunidade dos discípulos, que estavam em Jerusalém, reunidos. Vocês lembram como diz o evangelista? Os discípulos estavam reunidos em casa, com as portas fechadas. E diz o motivo. Estavam fechadas porque estavam com medo. Medo de quem? Dos outros judeus
que já tinham dito que acabassem com essa história desse Jesus ser o Filho de Deus, e que quem fosse pego falando que Jesus tinha ressuscitado, ou ainda falando nele, iria ser preso ou morto. Então eles estavam com medo, em casa, trancados. E aí aparece a primeira coisa interessante. Estando com medo, fechadas as portas, Jesus entra. E eu tenho a impressão de que o Evangelho a gente entende pelos detalhes, mas eu tenho a impressão que a gente escuta o Evangelho como se fosse uma história, sei lá, como um conto de fada talvez. Porque a primeira coisa, você não se pergunta, mas como é que Jesus entrou se as portas estavam fechadas? Vocês não se fazem essa pergunta, não? Agora imagine você, que viveu com este homem há 2 semanas atrás, era seguidor dele, esperava que ele renovasse, fizesse uma revolução, mas aí de repente matam ele, mataram, você viu ele lá preso na cruz, né? Mataram ele, tiraram, sepultaram. Você de repente está em casa, reunido, e aí de repente o homem aparece. Eu tinha sido o primeiro a correr. Qual teria sido a sua reação? Jesus aparece, o evangelista não diz isso, mas é notório pelas palavras, né, que ele deixa entender. E os discípulos, com razão, ficam admirados. Tanto é que ele chega e mostra, olha como diz, mostrou-lhe as mãos e o lado. Porque era natural que eles pensassem, nós também pensávamos, ou poderíamos pensar, que era um fantasma. Mas um fantasma não tem carne, não tem osso. Eles se alegram por ver o Senhor. E aí vem a primeira parte do evangelho, que é bonita, porque Jesus reencontra eles, e devem ter falado muitas coisas e tudo mais. Mas antes disso, Jesus saúda eles 2 vezes com a paz esteja convosco. Depois de mostrar as mãos e eles verem que era o Senhor, e o evangelista diz que eles ficaram alegres, Jesus sopra sobre eles o Espírito Santo. E esse evangelho é famoso por esta primeira parte. Sopra sobre eles e diz: recebei o Espírito Santo. A quem vocês perdoarem os pecados, eles serão perdoados. Quem vocês não perdoarem, eles não serão perdoados. Nós temos aqui a instituição do sacramento da confissão, que foi dado diretamente por Deus, através de Jesus, pelos apóstolos, que são aqueles que trazem até hoje, na segunda tradição, nas pessoas dos nossos bispos e do Papa, essa ordem direta vindo do Salvador, e hoje que é estendida logicamente a todos os padres. Esta primeira parte do Evangelho, nós vemos essa instituição do sacramento da confissão, e foi baseada exatamente nesta palavra que uma santa polonesa, né, todo mundo sabe, de Santa Faustina Kowalska, nas suas visões, disse que o Senhor pediu a ela que instituísse no 2º domingo da Páscoa, o domingo da misericórdia. E aí, por isso que nós temos a imagem de Jesus misericordioso, que foi instituída exatamente por isso e promulgada pelo Papa João Paulo II, também polonês, se eu não me engano, no ano 2000, se eu não me engano. E aí, esta é a primeira, mas tem um detalhe no meio dessa coisa bonita que Jesus faz. E aí nós vamos para a segunda parte do Evangelho, que particularmente eu acho mais interessante, que é o que eu quero refletir mais com vocês. Diz o evangelista João que Tomé não estava com eles. Agora, uma primeira coisa que eu queria que vocês reparassem, que eu tenho certeza que vocês não sabem, né, e que é interessante, eu gosto de dizer essas curiosidades do Evangelho. João não diz apenas que Tomé não estava. Ele poderia ter dito assim: Tomé não estava presente. Pronto. Mas ele não só registra, como ele põe um detalhe. Ele chama Tomé pelo apelido. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12,
não estava quando Jesus veio. Bem, sendo dito assim no português, isso não quer dizer nada, né? O que quer dizer dídimo? Né? Mas é para isso que a gente deveria estudar Bíblia, porque é exatamente nesses pormenores, que nós entendemos muitas vezes o real significado do Evangelho. O Evangelho de João foi escrito em grego, e essa palavra que ele usa para chamar Tomé, é uma palavra grega, didimos. Aqui está no português, aportuguesado, dídimo. E sabe o que quer dizer dídimo? Significa parecido, semelhante. Aqui eu vou dar uma curiosidade para vocês, dizer uma curiosidade. Todo mundo conhece aqui aquele famoso quadro pintado por Leonardo da Vinci, a Santa Ceia, né? A Última Ceia. Todo mundo conhece, né? Que inclusive quase todo mundo tem um pintado ou aquela na sala de janta. Hoje a gente considera uma imagem sagrada, mas se eu disser para vocês que quando ele foi pintado aquilo foi escandaloso, não era uma imagem sagrada quando foi feito. Por quê? Por duas razões. Se você olha aquele quadro, estou falando do quadro original, tá? Que temos réplicas. Se você olha no quadro de Leonardo da Vinci, tem duas figuras muito interessantes lá. A primeira, ela fez muito sucesso há algum tempo atrás, que é exatamente a figura que está do lado direito de Jesus, inclinado sobre o peito dele, que nós sabemos, o Evangelho diz que é João. Mas lá na pintura de Leonardo da Vinci, esse rosto dessa pessoa, você não consegue distinguir se é homem ou se é mulher. É um rosto que nós chamamos de andrógeno. E esse é um primeiro grande escândalo, porque esse quadro não foi considerado, quando foi feito, é um quadro sagrado. Porque ali, na verdade, Leonardo brinca com algumas coisas. Vocês sabem, esse quadro ficou famoso, sobretudo com uma obra chamada, né, O Código da Vinci, que foi feito pelo Dan Brown, mas não é esse o meu ponto de vista, é só uma curiosidade. Mas junto com essa imagem, né, que alguns dizem que é João, outros dizem que é a Madalena, enfim, não é isso aqui. Eu estou citando a título de curiosidade. A segunda figura é mais interessante. Se você olhar aquele quadro, eu não sei se está aqui do lado esquerdo de quem está olhando, tem uma figura que é idêntica a Jesus. Idêntica. Que é exatamente São Tomé. Está lá escrito nomes embaixo. Tomaso ou Tomé. Por que essa figura é igual ali a Jesus? Porque segundo a tradição, e aí vem a primeira curiosidade, olha que interessante. Segundo a tradição, Tomé seria muito parecido na fisionomia com Jesus. Daí porque o apelido dele, olha que interessante, é exatamente esse, dídimo, que quer dizer semelhante. Se nós fôssemos aportuguesar, ou se o evangelho tivesse sido escrito em cearense, qual era o apelido de dídimo? Imprialzinho, Mermi. Mermi. Mermi, a cara de Jesus. Aliás, isso faz sempre me lembrar a alegria que você tem. Você quer ver um homem feliz quando a criança nasce? Você vai lá na casa dele e diz assim: oi, a cara do pai. Ele, ai, graças a Deus. Mas um detalhe: quando você diz que alguém é parecido, né? Sobretudo nesse caso, você não liga somente a figura da fisionomia. Dizer que alguém é parecido significa dizer que ela parece e tem traços de personalidades semelhantes. Por exemplo, e aí eu vou citar uma coisa que todo mundo tem dentro de casa. Quando os pais, não sei se acontece lá com vocês, lá em casa acontecia muito. Quando a mãe ia reclamar uma coisa da gente, quando era virtude, era ela que tinha ensinado. Mas quando era para reclamar alguma coisa, é igual teu pai, vai.
E o pior que eu pareço muito com meu pai, mesmo, a fisionomia é muito. Meu pai já faleceu, mas você vê a mim, está vendo ele. Mas quando você diz para um homem ou para uma mulher, diz assim, olha, a cara da mãe, a bicha, mas tem saúde, é o que importa, né? Mas quando você diz para um pai ou para uma mãe, olha, é a sua cara, você não está falando só que a pessoa parece, a pessoa, o pai e a mãe entendem assim, puxou a mim, olha, esse olho bonito é da mãe, esse aqui, agora essa coisa, essa boca torta é do pai, porque aí quando a criança cresce e começa a aparecer os defeitos, mãe é ótima para fazer isso, né? Fica jogando o menino, quando acontece uma coisa boa, eu ensinei que aqui eu bota quente. Mas no dia que ele faz uma coisa errada, olha, puxa a família errada do pai dele todinho. Não é assim não? Né? Aí o pai, para descontar, diz a mesma coisa. E a ignorância toda da tua mãe, olha, parece até tua avó, aquela véia. Aliás, quem aqui é casal e tem filho, né? Seu filho parece mais com você ou com seu marido? Parece comigo. Aí tá. Mas padre, bebe que nem o pai. Para não dizer outras coisas, né? Vamos parar aqui. Mas olha que interessante. Por que eu estou dizendo isso? Estou dando esse exemplo nosso, porque é isso que o Evangelho fala. Quando você associa uma pessoa e diz, ele parecia, não significa só dizer que parece na fisionomia, mas parece também no caráter. Vamos voltar ao Evangelho. Quando João diz assim, e Tomé, chamado Dídimo, ou em outras palavras, e Tomé, aquele que era mesmo a Jesus, não estava. Ele registra esse fato. Até aí tudo bem, guarda essa informação. Quando Tomé chega, os discípulos dizem, olha, nós vimos o Senhor. E Tomé, não acredito não. Vimos, rapaz, ele veio aqui, falou, deu uma bênção, mexeu até no WhatsApp, olhou as notícias, viu? Assistiu a missa, estava aqui. Aí Tomé, não acredito não. Estava, rapaz, a Maria viu ele, eu vi, todo mundo não. Aí Tomé diz a palavra, né, a frase famosa, não, eu só acredito, complete, vendo. Olha que interessante. Vocês lembram que eu perguntei a vocês, quem tem fé, tem dúvida? Segundo vocês, não. Guarda isso aí. 8 dias depois, já estavam eles de novo em casa, de novo trancados, de novo com medo, e o evangelista de novo diz isso, né? Do nada Jesus aparece. Um dado de curiosidade, o corpo glorioso de Jesus ressuscitado atravessa paredes, aparece, por isso que eles achavam que era um fantasma. Já pensou? Você está aqui, não tem ninguém, aí de repente a pessoa aparece, desaparece. Com razão poderia imaginar que seria um fantasma, mas não é, é real. 8 dias depois, eles estavam lá e de novo Jesus aparece, do nada, e Tomé estava junto. Quando Jesus aparece, ele vai direto para Tomé. Tomé, vem aqui. O Evangelho não diz isso, mas eu acredito que Jesus deu um carãozinho, né? Rapaz, tu duvidou, macho. Tu não disse que tinha fé? Duvidou? Vem aqui. Toca aqui no meu lado. Bota o dedo na ferida. Nojento, né? Mas é Jesus, mas é ferida do mesmo jeito. Está ali. Toca aqui. E aí tem um outro quadro, para quem gosta, né, de curiosidades, muito famoso. Acho que, se eu não me engano, de um pintor também italiano chamado Caravaggio, que é a aparição do ressuscitado. Todo mundo conhece essa imagem, que é uma imagem que tem Jesus assim, afastando aqui o pano, e Tomé colocando o dedo assim. Famosa essa imagem? Se eu não me engano, foi pintada por Caravaggio. Muito bonita essa imagem. E aí Tomé vai lá, toca em Jesus, vê que era ele e professa a fé. Meu Senhor e meu Deus. Só que Jesus dá um carão em Tomé.
Tu está acreditando que está me vendo, né, cabeção? Feliz aquele que não viu, ou que não vai ver, ou que não vê e acredita. Vamos dar uma pausa aqui. Vocês lembram que eu disse para vocês, expliquei o apelido de Tomé? Dídimo significa o quê? Semelhante, parecido. Um pai e uma mãe que tem um filho parecido consigo, parece na fisionomia, é igualzinho, parecido. Quando o menino começa a fazer as coisas bem, está tudo beleza. Mas quando ele começa a fazer uma coisa errada, a mãe diz: eu não estou, nem parece ser meu filho. Não é assim? Pois bem, olha só, Tomé, cristão, parecido com Jesus, semelhante a Jesus, aquele que era parecidíssimo com ele, é o primeiro que não o reconhece. E no entanto é chamado de parecido. A mãe brigando com a filha: mulher, nem parece que tu é minha filha. Nem parece. Que me viu trabalhar, que me viu ser independente, para estar hoje dependendo de macho, para estar fazendo isso aqui. O menino, o pai brigando com o filho: rapaz, nem parece que tu é meu filho. Que me viu crescendo, tu cresceu me vendo trabalhando, sendo honesto, sendo fazer a coisa, agora só quer viver vagabundando. Olha só, a gente que é semelhante, tem uma hora que a vida não bate, e você desconhece. Para bom entendedor, minha palavra basta, né? Quem é Tomé? Tomé é aquele que, mesmo sendo parecido, desconhece o Senhor. Parece com alguém que você conhece? Quem somos nós hoje aqui? Somos cristãos. Quem é o nosso maior exemplo? Jesus Cristo, que nos disse que nós devemos amar um ao outro e que Ele estaria naquelas pessoas necessitadas. E não só, porque ver Jesus numa pessoa que está passando fome é fácil. Ver Jesus numa pessoa que está morrendo é fácil. Ver Jesus numa pessoa que é pobre, numa pessoa que está doente, é fácil. Mas ele também disse que ele vai estar onde? Nos nossos... já esqueceram. Começa com I. Eu fui perguntar lá numa coisa, começa com I. Aí a mulher disse: é escola, padre. Inimigos. Ele também está nos nossos inimigos. Ele também está naquela pessoa que você não vai com a cara. E olha que interessante, como nós também somos Tomé, nós somos cristãos, trazemos no nome, cristãos, seguidores de Jesus, semelhantes a Ele. E quantas vezes nós agimos como Tomé, que vendo Ele, nós não o reconhecemos. Entendeu? Agora vamos a um segundo ponto. Eu perguntei a vocês: quem tem fé tem dúvida? Teve muita gente que disse que não, né? Mas eu vou perdoar vocês. Quem tem fé tem dúvida, sim. Duvidar não é pecado a princípio. Não é. Porque a dúvida, ela fala da nossa fragilidade humana. Não é. Qual é o erro de Tomé? Foi ter duvidado? Não. Porque duvidar todos nós duvidamos. E só lembrando, com muitas aspas, muitas aspas, só lembrando que Jesus, feito homem no alto da cruz, também passou por um momento de incerteza. Senhor, melhor, antes da dúvida, né, ou antes da cruz, ele: Senhor, se for possível, afasta de mim.
mas se faz a tua vontade. E lá no alto da cruz ele faz uma pergunta que é, logicamente, enigmática também. Por que, Senhor, me abandonaste? Ele estava citando o Salmo, mas o salmista estava citando a vida. Por quê? Que é uma pergunta que todos nós nos fazemos mais cedo ou mais tarde. Senhor, por que eu? Logo eu, que sou uma mulher religiosa, que criei meus filhos bem, tanta gente ruim no mundo, e sou eu que vou receber esse diagnóstico de uma doença dessa, logo eu. Por que a mim, Senhor? Tanta gente, menino que pega moto, sai para cima e para baixo, que usa droga, que faz isso, que mais, não cai e está bonzinho. O meu filho, tão religioso, tão estudioso, tão da igreja, estava tão bem, passa ali, cai e morre. A gente não faz essa pergunta? E a gente não tropeça também nessa, será? Será? Mas duvidar, repito, não é o maior pecado. O erro de Tomé não foi só apenas ter duvidado, porque isso acontece com todo mundo. O erro de Tomé, preste bem atenção nesse detalhe, foi ter colocado uma condição. Se eu não ver, se eu não vir, se eu não tocar, eu não acredito. Este foi o maior pecado de Tomé. Não é duvidar, é você impor uma condição. Porque você, ao mesmo tempo que você faz isso, você não só perde a graça da fé, mas você põe Deus em tentação. E lembre-se que o próprio Jesus, quando foi tentado pelo Satanás, nós vimos isso lá no início da quaresma, né? Se tu és o Filho de Deus, joga-te daqui. Se tu és... Jesus disse, não porás à prova o Senhor teu Deus. Deu para entender? Agora, padre, e o que é a dúvida? Bem, aí eu vou dar não vou deixar vocês só em crise. Olha, quando você tiver dúvida de alguma coisa, faça a seguinte pergunta. Aliás, deixa eu ser mais didático. O que é a dúvida? A dúvida não é só falta de fé. A dúvida é, antes de mais nada, é um indício de, presta atenção, insegurança. Vou repetir. A dúvida, né, é um indício de insegurança. Exemplo. Você lembra quando você namorava? Quando você namorava, o seu namorado saía de casa, meu amor, estou me arrumando. Meu amor, estou indo. Meu amor, cheguei. Aí quando vai embora, a mesma coisa. Eu já vou. Eu estou. Vem quando. Como é que se diz? Dá um passo, é avisando. Você sabe onde ele está, ele sabe onde você está, ele diz para você, né? Quando se está namorando, tem coisa que a gente não faz nem na frente do outro, só depois que casa, né? Se não tivesse sido transmitido, eu dizia, mas aqui é um perigo. Aí de repente um dia você casa e você não tinha nenhum segredo com o outro. O outro não tinha nem celular. E se tinha, você mexia nos cartões, você fazia isso, aquilo, outro. Mas um belo dia, seu marido chega em casa, e aí eu vou dar motivo para vocês brigarem hoje. Ele botou uma senha no celular. É minha privacidade. Privacidade o quê? A pessoa com quem você dorme, a quem você deu a sua vida. O que você tem a esconder? E se não tem, por que esconde? Aí vem a dúvida, que parte de um princípio muito simples, a insegurança. Será?
Vocês sabem que, para quem é mais velho aqui, né, que hoje os mais velhos, foi-se o tempo que celular era coisa só de menino e de jovem. Hoje os velhos estão todinho viciados em celular. Quais são os dois? Né, não? Aqui não tem não, gente, assim. Os dois vícios de celular. Começaram com o Facebook, os velhos. Aí agora é todo mundo onde? No TikTok. Todo mundo, menino, passa o dia, é TikTok kawaii, né? Olha, tem uns que já estão com os olhos virou de tanto ver. Assim. Tá. Aí, você começa a desconfiar. Será? E olha só, repito, a dúvida em si não é o grande problema. O problema é o que causa ela. Porque a dúvida, ela é indício de insegurança. Quando você estiver em dúvida, você se pergunta assim, isso é até psicológico, tá? Você pergunta assim, por que isso está me tirando a paciência? Por que eu estou inseguro? Porque se tudo está bem, não tem motivo para me duvidar, tem? Agora, se tem alguma coisa que eu sou inseguro, eu duvido. Eu duvido. E aí vem uma coisa muito interessante. Quem duvida, ou quem tem essa dúvida, que gera, né, que vem da insegurança, tem algumas coisas que podem ajudar. E nós vimos isso também no Evangelho. Os sinais. Sinais. O problema de Tomé não foi só ter duvidado. Ele não prestou atenção nos sinais, que eram muitos. A pedra estava removida, Maria tinha visto, entraram no túmulo, não estava lá, depois ele apareceu a Maria, apareceu de novo aos outros discípulos, disse, rapaz, nós vimos, não era só testemunho, eram sinais, e ele não via, ele não quis ver. E a gente diz que o pior cego qual é? Olha o que diz a primeira leitura, que foi lida, dos Atos dos Apóstolos. Né? Os que haviam se convertido tinham tudo em comum, blá, 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 todos estavam cheios de amor por causa dos numerosos prodígios e sinais. E na segunda leitura da carta de São Pedro, Pedro vai falar isso também, né? Isto é um motivo de alegria para vós, embora seja necessário que vocês fiquem agora por um tempo aflitos por causa das provações, de todo modo a vossa fé será provada para ser verdadeira, porque é provada no fogo, como se prova o ouro. E aí vem uma pergunta. Nós podemos até ter uma certa dúvida, mas estamos prestando atenção nos sinais do ressuscitado? Faça essa pergunta na sua vida. Que sinais você tem do ressuscitar na sua vida? Porque se você não aprender a ler esses sinais, você não só vai duvidar, você vai colocar Deus à prova. Senhor, se tu existe, pois me mostra. Nossa Senhora, a pessoa bebe, pega a moto, sai que nem um louco, bate, sobrevive. Aí, basta ficar bom, vai lá de novo, faz a mesma coisa, e faz, aí vai, e vai perdendo o braço, vai perdendo a coisa, ficando todo aleijado, isso, aquilo, outro, sobrevive. No dia que morre, a mãe, chorando, com razão, ô Senhor, por quê? Por quê? Meu filho, não sei o quê, tivesse... Jesus deve dizer assim, rapaz, eu salvei ele 3 vezes, mas o homem era uma danação para encontrar a morte que eu deixei. Porque tem gente que não é que a morte precisa vir buscar, ele vai lá buscar a morte. Não é não? Eu tenho para mim que às vezes, que às vezes a morte está andando ali na estrada, assim passeando, né, vendo as coisas, assim devagarzinho, aí vem de moto. Então, nós não prestamos atenção nos sinais. E essa é a grande lição do Evangelho. Quando Jesus vem, chama a atenção de Tomé e diz,
Agora sim, bem, Tomé, diferente de nós, teve a graça, mesmo duvidando, de ter visto Jesus, de ter tocado. Isso nós vamos ter que esperar um pouquinho mais para ver. E aí a primeira lição, que todo mundo já sabe, a fé não é o ato de você ver para quê, é o contrário. A fé é você crer para ver. E a segunda coisa importantíssima, se você tem dúvida, e é natural que tenha, porque isso faz parte da nossa natureza humana, repare o que lhe causa dúvida, o que lhe causa insegurança, e olhe lá, trabalhe aquilo. E por fim, se algo te deixa inseguro, lembra que ter fé é um ato de uma aposta. Fé é apostar. Mas você não aposta em qualquer coisa, né? Você só aposta naquilo que você acredita. Fé é isso. Às vezes com medo, é a grande diferença de quem tem fé. O contrário da coragem não é o medo. O contrário da coragem, ou melhor, o contrário do medo não é a coragem. O contrário do medo é a fé. É a aposta. Quem tem fé vai mesmo que com medo. O covarde para no medo. Quem tem fé vai mesmo que com medo, porque sabe, como diz São Paulo, onde apostou. Foi isso que Tomé não fez. Ele parou na dúvida, impôs uma condição. Peçamos hoje de modo muito especial ao Senhor que nos ajude a lidar com a nossa falta de fé, porque nós não só temos falta de fé, como nós duvidamos, e até aí tudo bem, é natural, porque nós somos humanos. Mas peçamos a Ele de modo especial hoje, neste domingo da misericórdia, que Ele tenha misericórdia da nossa falta de fé e fortaleça, para que nós possamos de fato acreditar e vê-lo um dia como Tomé viu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus